Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Hoje damos início a uma nova série de pregações. Nos próximos domingos teremos assim de Bíblia aberta no livro de Jonas, numa série com o nome Graça Escandalosa. Este profeta, Jonas, está incluído no grupo dos chamados profetas menores. E é importante lembrar que são menores, não por ser um profeta menor, mas pelo tamanho do livro. Este livro, assim, de Jonas, tem sido alvo de debate por parte de muitos teólogos, principalmente os liberais, que questionam a sua veracidade. Será que Jonas é literal ou não? Para eles, Jonas deve ser lido como uma parábola, como um conjunto de lições aplicáveis para os dias de hoje. Estas ideias nascem, muitas vezes, da dificuldade de aceitar que Deus tem toda a liberdade de agir como quer e que a sua soberania se estende sobre tudo e sobre todos. Além disso, para essas pessoas, os milagres aqui descritos no livro de Jonas são impossíveis de acontecer, então não acreditam na veracidade do livro de Jonas. Como é que nós podemos responder a essas dúvidas? Em primeiro lugar, desde logo, o livro de Jonas é demasiado extenso, é demasiadamente detalhado para ser uma parábola. Basta compará-lo com as parábolas de Jesus e nós vamos ver que as parábolas de Jesus elas são curtas, elas são simples, sem pormenores históricos ou geográficos. Em segundo lugar, as personagens do livro de Jonas elas são reais. Se lermos segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, vemos o nome também do profeta Jonas e do seu pai. Em terceiro lugar, ainda hoje, na zona onde Jonas proclamou a mensagem de Deus, existe uma mesquita muçulmana e um cemitério com o seu nome. Se fosse apenas uma fábula ou uma parábola, seria improvável que esses locais tivessem sido nomeados em sua honra. Quarto lugar, e mais importante de tudo, Jesus tratou o livro de Jonas como um relato histórico. Basta ler Lucas capítulo 11, versículo 29 e 30. E ajuntando-se a multidão começou a dizer: esta geração é má, ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Então, se Jonas não existiu, Jesus usou mal esta figura. E pior ainda, se Jonas não foi um sinal para os ninivitas, então Jesus também não seria sinal para esta geração, o que iria colocar em causa todo o seu ministério. Então não podemos ter medo das verdades bíblicas, mesmo quando elas nos confrontam com questões difíceis. Por fim, quero dizer desde já, o livro de Jonas não deve ser reduzido ao grande peixe. Às vezes falamos de Jonas, grande peixe, que peixe, é uma baleia. Não se sabe, é um grande peixe. E também não pode ser reduzida à dificuldade, será que ele passou mesmo 3 dias ou não? A mensagem principal de Jonas é muito clara. Deus é soberano. Ele é compassivo, Ele é presente, que age com graça até onde nós não conseguimos imaginar. O título da mensagem de hoje é Não vires as costas. Depois de termos percebido todo o que está ligado ao livro de Jonas, vamos então olhar para o texto. Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Conforme vimos em 2 de Reis capítulo 14, versículo 25,
vemos que Jonas era profeta no reino do norte, chamado Israel. Depois da morte de Salomão, o povo dividiu-se em 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, e o reino do sul ficou com o nome de Judá, com 2 tribos. Jonas foi usado por Deus para anunciar então que os limites de Israel, reino do norte, seriam restaurados no tempo do rei Jeroboão II. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo assim, Deus, na sua graça, toma a iniciativa de falar com o seu profeta. Entretanto, enquanto Israel tentava manter o seu lugar no mundo, a Assíria começava a erguer-se como o novo grande poder. Nínive era uma das cidades principais e mais tarde tornar-se-ia a principal capital. Perante tudo o que estava a acontecer no Reino do Norte, a crescer espiritualmente em decadência, e perante Nínive, Deus desafia Jonas a uma missão. Qual seria esta missão? Versículo 2. Dispõe-te. A palavra no original é levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado subiu até mim. Então esta era uma mensagem completamente diferente daquela que Deus costumava dar aos profetas. Em vez de ser chamado a denunciar o pecado de Israel, Jonas agora tinha de deixar Israel e ir pregar a uma cidade pagã, Nínive, por causa do seu pecado. Então Deus até ali sempre tinha chamado os profetas para denunciar o pecado do seu povo, Israel. Agora Deus chama alguém de Israel para denunciar o pecado de uma cidade pagã. E esta cidade tinha o nome de Nínive. Atualmente encontra-se num país de seu nome Iraque. Muito perto de uma cidade chamada Mossul, uma das 3 cidades mais violentas. Agora pensem no lugar mais violento que já ouviram falar. Tenham em mente o lugar mais violento que já ouviram falar. Nínive, muito provavelmente era pior do que esse lugar que estás a pensar. Era uma cidade marcada por extrema violência, por extrema maldade. E desde já o meu perdão por ser tão gráfico naquilo que eu vou dizer. Mas, por exemplo, eles arrancavam os lábios, as pernas, arrancavam apenas um dos braços das pessoas de forma cruel, para que num gesto de insensatez, quando o exército ia passar, dizia-lhes adeus para eles dizerem adeus com o braço que deixaram quando estavam quase a morrer. Obviamente que não conseguiam. Eles eram absolutamente cruéis para os que desobedeciam com as suas regras. Para servir de modelo, punham os corpos dos desobedientes em estacas à entrada da cidade, para mostrar o que iria acontecer a todos aqueles que desobedecessem às ordens. Para piorar, Nínive era a maior inimiga de Israel. Jonas viu o seu povo a sofrer nas mãos da Assíria. Agora, qual a razão de Deus querer que o seu profeta levasse a sua mensagem ao povo mais terrível à face da terra? Porquê? Salmos 67, versículo 1 e 2. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações, a tua salvação. Então o objetivo de Deus desde o início sempre foi levar a sua mensagem a todos os povos e não apenas manter confinada, restrita a Israel. Além disso, Deus estava a dar uma lição muito importante ao povo de Israel. Eles achavam que, por terem sido escolhidos por Deus, entre tantas nações, eram superiores aos outros, o que os levava muitas vezes à arrogância. E a lição que Deus estava a ensinar a Jonas
a levar a mensagem a outros povos era clara. A graça de Deus nunca foi dada a quem merecesse. Ela é sempre estendida a todo tipo de pessoas. Por isso, graça significa dom imerecido. Será que temos a noção de que também somos pessoas que não merecem a graça de Deus? Será que temos esta noção de que nós não merecemos, nem nunca iremos merecer a graça de Deus? Ou, por outro lado, também, com esta perspectiva, já alguma vez pensámos que Deus não queria nada connosco porque achávamos que não valíamos nada? Quando percebemos o nosso pecado, quando entendemos que somos pecadores, é sinal que a graça já está a agir em nós, preparando-nos e transformando-nos para algo novo e melhor. Não temas os momentos de choque com a realidade de quem tu és. Porque a graça é precisamente para esses momentos em que nós temos um choque por perceber como somos. Agora, como é que Jonas reagiu a este desafio? Levar a mensagem de Deus ao povo pior à face da terra, ao povo que era seu inimigo. Como é que Jonas reagiu a este desafio? Vamos também reparar neste versículo 3 que Deus não explica nada. Deus foi direto, foi muito objetivo. Nós às vezes achamos que Deus tem que dar todas as explicações. E normalmente quando Deus chama para uma tarefa, para alguma coisa, não dá o roteiro. Diz só, vai. Vamos ver o versículo 3. Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o versículo 3 começa logo com uma pequena ironia. Como quem diz, Jonas disponibilizou-se, sim, mas para voltar as costas a Deus, ao tentar fugir da sua presença. Para onde é que Jonas pensou fugir? Para Tarsis. Acredita-se que é em Espanha, o lugar mais distante até então conhecido. De facto, em Isaías capítulo 66, versículo 19, nós encontramos essa ideia de um lugar longínquo, onde o nome de Deus nunca fora ouvido. Colocarei no meio delas um sinal. Enviarei os que forem salvos aos povos de Tarsis, de Pul, da Etiópia, da Líbia, especialistas do arco, de Tubal, da Grécia e das ilhas longínquas, onde nunca se ouviu falar de mim e onde nunca se viu a minha glória. Eles revelarão a minha glória a estas nações. Tarsis, lugar longínquo. Agora, como é que Jonas planeava essa fuga? Dirigiu-se para Jope, onde havia um porto de embarque. É importante notar que para um judeu, embarcar numa viagem assim significava muitas vezes um estado de desespero. Jonas escolheu assim uma cidade gentia, isto é, não israelita, o que lhe permitia passar em certa maneira despercebido. Se era apanhar um barco era sinal de alguém desesperado, se ele fosse para uma terra gentia onde ninguém o conhecesse, ninguém iria perguntar para onde é que tu estás aí, Jonas? Tu estás a fugir de quem? O que é que estás a fazer, Jonas? Não, passar despercebido para ninguém lhe perguntar nada. Jope, para Jonas, representava então o caminho de fuga. Um caminho pecaminoso que lhe permitia voltar as costas para Deus ao não cumprir a sua vontade. Mais ainda, ele fugiu para um lugar onde achava que Deus não estava presente. Ele não conhecia, afinal, Deus. Estava perturbado com o que Deus lhe tinha pedido e então pensou, eu vou para um lugar onde Deus não está presente. Não é possível Deus querer levar uma mensagem que transforma vidas ao povo inimigo. Não é possível. Então eu vou fugir para onde Deus não está presente. Às vezes também somos assim. Achamos que podemos ir para locais onde Deus não nos vê. Onde podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. O salmista David, no Salmo 139, versículo 7 e 10, diz, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, Deus está em
todo o lado. A sua soberania se estende-se sobre tudo e sobre todos. Jonas fez exatamente o oposto do que Deus lhe ordenou ao ter virado as costas. Reparemos, Deus chamou para leste, Nínive, e ele partiu para oeste, Tarsis. Deus enviou por terra, Jonas tenta fugir pelo... Deus enviou a uma grande cidade, mas ele fugiu para uma terra distante, longínqua e irrelevante. Em cada detalhe, Jonas virou as costas à vontade de Deus, tentando afastar-se o mais possível daquilo que ele tinha para a sua vida. Podemos, neste momento, pensar mal de Jonas. Mas quantas rotas de fuga nós já não procuramos nas nossas próprias vidas para fugir da vontade de Deus? Quantos planos nós já não delineamos para fugir da vontade de Deus para a nossa vida? Normalmente, uma das primeiras rotas de fuga é ausentar-nos da igreja, para não termos de dar explicações, para não ouvirmos ninguém a confrontar com os nossos pecados, ou confrontar os nossos pecados. Deixa-me ilustrar com uma imagem do casamento. Quando um casal está a passar por um problema muito sério, o meu primeiro objetivo é este: não deixar que nenhum deles saia de casa. Sabem a razão? Porque quando um casal está chateado e um sai de casa, o primeiro dia e o segundo dia podem ser difíceis, mas depois fugir das responsabilidades até pode ser bom. Isto porque de repente podem fazer tudo o que querem, não têm que dar satisfações a ninguém, ou até deixarem de ter de cuidar filhos. Normalmente, estou a generalizar, quando um sai de casa, torna-se muito mais difícil regressar. A fuga parecerá assim uma ótima solução, mas não cumprirá a vontade de Deus para o casamento até que a morte nos separe. Com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós desejamos fazer algo contrário à vontade de Deus, nós afastamos-nos da igreja. E no primeiro momento tudo parece bom. Deixamos de ter compromissos, deixamos de ter de prestar contas, deixamos de ter que nos levantar cedo para ir à igreja e descobrimos que afinal temos mais um dia para dormirmos até à 1h, ou para irmos para a praia, ou para irmos passear, ou para visitar a família, seja o que for, e de repente é bom deixar de ir à igreja. É por isso que devemos, sempre que possível, estar em estado de alerta quando alguém deixa de vir à igreja 2 ou 3 domingos seguidos, e devemos ficar muito preocupados quando alguém não aparece pelo menos há um mês. Fugir nunca é solução. Agora reparemos neste pormenor interessante. Deus disse a Jonas para se levantar, mas ele preferiu descer até Jope. Tarsis pode parecer muito bom. Jope pode parecer uma fuga extraordinária. Mas todas as fugas de Deus têm os seus dias contados. É sempre descer na vida. É sempre descer na vida. Não tenhamos dúvidas que virar as costas a Deus é sempre um caminho de descida na vida espiritual. Toda a desobediência é uma fuga. É uma rejeição silenciosa daquilo que Deus nos chama a fazer. Nós não pecamos quando deixamos de fazer alguma coisa de forma evidente. Nós também pecamos quando nos afastamos ao resistir em silêncio, quando adiamos a obediência ou nos tornamos indiferentes. A tua luta diária pela obediência revela se a tua fé está viva ou se está morta. A luta é a evidência de que nós estamos vivos. Os mornos são aqueles que já não lutam. É-lhes indiferente. Então a obediência a Deus não é apenas para os momentos em que tudo faz sentido na nossa mente. Ela é especialmente necessária como quando não sabemos aquilo que vai acontecer. A Convenção Batista Portuguesa está com o desafio de ajudar as igrejas a levantar novos pastores. Projeto chamada 938. Nós devemos então orar por isso
e desejar que aqueles que forem chamados por Deus possam responder afirmativamente, mesmo que sejam os nossos filhos. E se Deus estiver a chamar o teu filho, estarias disposto a apoiá-lo nesse passo de fé? Mesmo diante do medo que isso possa provocar? Eu lembro quando eu disse que queria ir para o seminário, um dia antes, ou talvez uma semana antes, a minha avó liga-me, muito perturbada. Tu sabes o que é que vais fazer? Tu não vês o que é que o teu pai passa? Portanto, tu queres ir para pastor? Queres ter a mesma vida que o teu pai tem? Queres sofrer como ele sofre? Ele tinha um problema de úlcera. Não sei se a Arina se recorda, não é? Queres ter os mesmos problemas de saúde do teu pai? É para isso que tu queres ir para o seminário. E eu fiquei perturbado com aquela chamada da minha avó. E o meu pai lembrou-me. Não da chamada da minha avó, mas da chamada de Deus para mim. Então, se Deus estiver a chamar um filho teu, será que nós estamos dispostos a ajudá-lo e a apoiá-lo, mesmo não sabendo como vai ser? Jonas não respondeu a Deus ao desafio. Reparem no texto. Jonas não respondeu a Deus. Por isso, vemos que ele não orou, ele não lutou, simplesmente virou as costas e fugiu. E nós iremos lutar ou virar as costas ao que Deus tem para a nossa vida? No desespero da nossa vida, temos virado as costas ao Senhor Deus? Que possamos dobrar os nossos joelhos assim que surgem dificuldades pela frente, decisões que temos de tomar na nossa vida, em vez de procurarmos antes rotas de fuga. Caminhos de fuga são fáceis de ser encontrados, mas aquilo que Deus nos pede é dobrar os nossos joelhos e obedecer à sua vontade. Agora, qual a razão de Jonas ter virado as costas? Qual a razão de Jonas ter virado as costas e não ter obedecido a Deus? Jonas até conhecia quem era Deus, porque conhecia as Escrituras. Ele sabia o que Deus tinha dito a Moisés em Êxodo 34:6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e compassivo, paciente, grande em amor e fidelidade. Assim, Jonas simplesmente não queria que a graça de Deus se estendesse a um povo terrível. Jonas não queria que a graça de Deus se estendesse ao povo adversário. Ele desenvolveu um amor tão grande por Israel que já não conseguia amar os outros povos. Jonas era um nacionalista, porque deixou que o seu coração fosse dominado pelo ódio com os estrangeiros e não pela graça. Ao nutrir tanto ódio pelos seus inimigos, isso o bloqueou de ser um transmissor da graça de Deus aos povos. O que nos mostra esta atitude? Ao não desejarmos que esta graça alcance a vida de outras pessoas, estamos na prática a afirmar que nós merecemos e os outros não. Então, se eu não quero levar a graça de Deus aos esportistas, agora até posso levar porque eles já não fazem mal a ninguém, mas pronto, aos sportinguistas, se eu não quiser levar a graça de Deus aos sportinguistas porque são os meus inimigos, o que eu estou a dizer é que, na verdade, eu mereço essa graça. E isto não é verdade. Romanos 3:23 mostra-nos que esta graça é precisamente escandalosa porque ninguém a merece, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tenhamos dúvidas, quando viramos as costas às pessoas, é porque nós nos deixamos de maravilhar com esta maravilhosa e escandalosa graça. Por isso, aqueles que nos querem mal e que parecem que vivem para nos atormentar, nós precisamos de olhar para eles, não como uma ameaça, mas como pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. Jonas precisava de entender que o povo de Nínive não era uma ameaça, mesmo correndo de risco de vida, mas era um povo que precisava de ouvir o Evangelho de Deus. Não devemos olhar para a graça como algo bom apenas para nós e desejar que o julgamento de Deus venha sobre os outros. Não devemos ter apenas os braços abertos para receber
e depois virarmos as costas quando chega a altura de sermos usados para manifestar essa graça, principalmente com os nossos inimigos. Sim, haverá momentos em que esta graça irá parecer escandalosa, sobretudo quando ela alcança pessoas que nos infernizaram a vida. E nós dizemos, esta pessoa durante 60 anos andou-me a infernizar a vida, agora é salva no último momento. Ó Senhor, eu andei aqui sempre a sofrer e tal. Ninguém merece esta graça. Louvado seja Deus porque houve a salvação. E quando estes momentos então chegarem, devemos nos lembrar que nós também éramos inimigos de Deus quando a sua graça nos alcançou. Se tivermos isso presente na nossa mente, nós nunca ficaremos desiludidos. Se nós tivermos presentes que a graça de Deus nos alcançou quando nós éramos inimigos de Deus, nós nunca vamos ficar desiludidos com a graça de Deus por alcançar aqueles que nos perturbam. Então, como agir nestes momentos em que nós ficamos na dúvida? Como fazer quando estes momentos chegarem à nossa vida em que pensamos devemos levar o Evangelho ou não levar o Evangelho? A estas pessoas que nos querem mal. Há mais de 2000 anos, houve um homem que não temeu os seus adversários, os seus inimigos, para que houvesse salvação. E isso levou-o até à cruz. Isso levou-o até à morte e morte de cruz. Para que todo aquele que colocasse a sua vida nas suas mãos e reconhecesse que vivia sem o conhecer, ao perceber que é pecador, pudesse ter a vida eterna. Quem foi este homem? Jesus. Ele é assim o exemplo supremo de como cumprir a vontade de Deus ao sair do seu conforto para morrer pelos seus inimigos, pela alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Ou seja, há momentos em que nós só vamos conseguir quando olharmos para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos cada vez mais de olhar para a cruz, para não virarmos as costas a Deus. Qual a escolha que tu desejas fazer na tua vida? Virar as costas a Deus como Jonas? Olhar para a cruz de Jesus, reconhecendo que tu és pecador? Se assim for, nós iremos obedecer, mesmo que nos custe, pela alegria que nos está proposta. Que o Senhor nos ajude a nunca perdermos o espanto diante da sua graça, para que possamos ser verdadeiros instrumentos dessa graça, tanto para os nossos amigos como para os nossos inimigos. Hoje o conceito de amor tem cativado muitas pessoas. A mensagem do amor tem cativado muitas pessoas, mas é essencial lembrarmos que o amor verdadeiro nunca se separa da verdade. Jesus, o qual amou até ao fim, foi o mesmo que disse, vai e não peques mais. João 8:11. E o mesmo que diz, vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. João 15:14. Assim, a verdade e o amor devem andar juntas e é nesse equilíbrio que nós somos chamados a viver. Nada adianta se alguém tiver uma mensagem de amor, amemo-nos todos, mas depois não tiver a verdade. Mas também nada me adianta de alguém só proclamar a verdade e não tiver o amor. Vai virar exército, vai matar tudo o que tiver à frente. Por isso, ao terminarmos, quero desafiar-vos. Estamos dispostos a viver esse amor sem abrir mão da verdade que encontramos em Jesus? A mensagem sempre irá desafiar em amor as pessoas. A mensagem que não nos desafia, não nos liberta. O que não confronta, não traz redenção. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a nunca virarmos as costas ao que Ele tem para a nossa vida. Que em cada momento possamos refletir tanto o amor quanto a verdade que Jesus nos deixou para com todos à nossa volta. Que Deus nos ajude.